E aí, pessoal, tudo bem? Respirei, estou mais calmo e eu vim falar o básico. Porque como eu não estou respondendo vocês individualmente, eu vou explicar coisas extremamente básicas que não é como se a gente já não estivesse aqui falando há 2 anos, mas que é extremamente necessário. Ainda sobre a merda maravilhosa que o Lula falou. É ótimo tá todo mundo falando sobre isso. Lula falou uma merda maravilhosa e as pessoas estão querendo lacrar ou mitar, porque o Brasil se divide entre dois 40%, quem gosta de lacrar e quem gosta de mitar, dois bandos de idiota. E, independente se o cara quer lacrar na internet ou mitar na internet, ele está estudando no Oriente Médio. E talvez ele. E assim, ele vai muito pro conteúdo de bolha dele e vai cair em conteúdos como esse daqui, por exemplo, que nada mais é do que os grupos de WhatsApp do Bolsonaro em módulo. O que significa em módulo em matemática? Em módulo, em matemática, o sinal não importa. Então, assim, é o quanto você está distante do zero. Então, 5 em módulo significa 5 para a direita, 5 para a esquerda, 5 para a diagonal para direita para cima. É 5. Então, o sinal não importa. Isso daqui parece difícil de entender se o seu professor de matemática não for o Enzo. Se o seu professor de matemática for o Enzo, que virou moda, mas era o nome de velho, até 30 anos atrás. O professor Enzo de matemática falou: é fácil, é só você pensar que cagar e dar bundas é a mesma coisa em módulo. Pronto. Você entendeu, né? Não precisa. Isso daqui é os grupos do Bolsonaro, do WhatsApp, em módulo. E aí você fala, você tá caluniando as pessoas que mais se respeitam no mundo. Sim, são intelectuais, sim, estudaram a vida inteira, sim, falam muita coisa certa, só que falam um tom acima, inteligentinhos, todos inteligentinhos, falando. A gente não só sabe a verdade, como a gente é do bem. E o outro que não entende, ele é tão burro, mas ele é tão burro, mas ele é tão burro que ele não é capaz de entender. Ou então ele é mau. E na verdade ele entende, ele é mau, ele é bandido. Então, se você assiste um negócio desse, você sai falando assim: é os bolsonaristas que não presta, é uns mau caráter, uns fascistas. E aí, você, o que é? Você é burro. Em módulo, você é um fascista bolsonarista. Se você segue esse canal aqui e entende absolutamente tudo e acha que tudo que eles dizem é absurda verdade, você e um bolsonarista são iguais em módulo. Não existe a menor diferença. Existe um ponto de equilíbrio no meio em que você entende que os dois estão brigando pelo poder e os dois usam, distorcem a palavra do outro para parecerem mais inteligentinhos, mais morais, mais éticos, mais justos, mais amorosos, mais tudo isso. E todos vocês querem o bem. E vocês ficam dizendo que o outro lado quer o mal. Então, são dois lados completamente estúpidos e que precisam melhorar, que precisam evoluir e que não vão conseguir porque vocês simplesmente não têm defesas do dinheiro que é investido em propaganda contra vocês. Não dá, não dá. E o que tem agora? Estão querendo tirar o Lula. E aí vamos ver a receita da treta do impeachment. É assim que escreve, impeachment. O que você precisa para tomar o poder? Você precisa ter intencionalidade, você precisa ter capacidade para tomar e manter, e você precisa de uma desculpa. Intencionalidade, o que me faz querer tirar o PT ou o PL? Eles são bandidos. Sim, isso é verdade. Mas tem mais alguma coisa. Você quer ocupar o lado dos bandidos. Porque se você não quisesse ocupar o lado dos bandidos, você informava toda a população do quanto elas estão sendo feitas de otárias, para a população falar: nossa, esses dois estão se atacando, mas eles estão se revezando no controle do poder, no controle do direcionamento das verbas públicas. Porque se 40% de toda a riqueza gerada no país é paga em impostos e esses caras estão pegando todo esse dinheiro em cascata e eles estão fazendo o que eles querem, o que eles bem entendem desse dinheiro, estão dando uma fortuna para a gestora do Parque do Ibirapuera, pagar uma miséria para os caras que podam as árvores, e o resto desse dinheiro está sumindo, mas você jura de pé junto que não existe corrupção nisso. Então todo o dinheiro está indo no pagamento de impostos, esse dinheiro está todo sendo mal gasto, mal distribuído, mal investido,
Mas ainda assim as pessoas estão gratas pelo Bolsa Miséria que elas recebem. Isso dos dois lados está acontecendo. E ao invés das pessoas se reunirem, as pessoas que têm palco, que têm voz, ao invés das pessoas se reunirem e dizerem esse jogo de alternância de poder que nada mais é do que a política café com leite cuspida escarrada, é idêntico o processo, ao invés de falarem a gente precisa acabar com esse mecanismo venenoso, eles falam, não, se você votar em mim, eu resolvo. Então, assim, a intencionalidade é tirar os bandidos para quê? Para eu entrar no lugar, porque aí eu vou gerir a verba pública e uma vez que eu estiver no poder, eu vou resolver o problema do país. Vocês precisam acreditar em mim. A intencionalidade aqui é boa, porra, acredita. Sim, então, existe a intencionalidade do impeachment. Existe capacidade. Um impeachment colaria. Acho difícil porque o brasileiro não está afim de desgaste. Mas se dinheiro infinito for colocado para uma campanha de impeachment, amanhã você vai estar na rua brigando por isso. Porque você não é capaz de se defender do capital. Você toma Coca-Cola, cara. Você come bolacha Oreo. Você, você briga entre McDonald's e Burger King. Você tem o seu favorito e fica falando pra todo mundo que o que você vai que é bom. Você come lixo, você envenena o seu corpo porque você é incapaz de se defender de propaganda. Aí vem você me dizer que você não é otário e que você não vai ser influenciado a ir pra rua brigar por uma coisa que você não acredita. Você vai. Se você não for, você é uma entre as 10 pessoas, entre as 100 que não vão. E aí você é minoria e você não importa. Existe a capacidade do impeachment? A gente está numa base, numa baita de uma crise econômica que é artificialmente criada, porque a gente se sabota para que para os cientistas terem onde investir seus dividendos, já que eles detêm o controle de todos os oligopólios. Então a gente nunca vai sair dessa crise, não é falta de competência para a gente sair dessa crise, é falta de vontade. Faria Lima inteiro sabe disso. O agro está lascado porque mudanças climáticas, está tendo uma bosta de uma safra e o preço da soja está despencando, não sabemos por que motivo. Não sei se já são os investimentos da China na África dando resultado, mas os preços estão caindo junto com a produção e a lucratividade despencou. Então, sim, aquilo que alimenta o sistema corrupto do governo brasileiro pode ruir em alguns anos, a depender do que África, Ucrânia, a depender de uma série de fatores aí, a gente tá muito fodido economicamente. E o cenário mundial com guerra tá uma merda. Então, assim, a insatisfação do povo, pro povo ficar tão insatisfeito quanto estava em 2015 para lutar pela saída da Dilma, a gente tá a um peito se a gente já não tiver passado desse ponto. E aí vem as desculpas. E aí o Lula, de graça, atravessa a rua para escorregar uma caixa de banana que estava do outro lado da rua. De graça, completamente de graça, ele vai lá e arma a oposição dele, que tem intencionalidade, capacidade e agora finalmente tem a desculpa para dar o golpe, que é um silogismo bem simples. Fausto, o que é um silogismo? Silogismo é um. Cadê? Aqui, aqui, aqui. É, ao invés de a gente ler isso daqui, eu vou te dar um exemplo de silogismo. Existem bolachas de água e sal. O mar é basicamente água e sal. Então o mar é um biscoitão. Aí você fala, Fausto, isso é burro. Mas é engraçado, velho. É engraçado. Clássicos de silogismo, de piadinhas de velho, de piadinhas de tiozão do pavê, que ficam falando de silogismo na internet. O amor é cego, certo? Deus é amor. Então Deus é cego. Steve Wonder é cego. Logo Steve Wonder é Deus. Hã? É? Eu amo. Logo, meu Deus, eu estou cego. Isso é silogismo de tiozão de pavê, que é você pegar um elemento e generalizar para toda a classe e fazer desonestidades lógicas só porque estruturalmente, linguisticamente, aquilo faz sentido. É por isso que Confúcio dizia que se um dia ele fosse imperador, ele reformaria a língua para não permitir a manipulação daquilo que é dito, para que aquilo que é dito seja de fato aquilo que se entende e que você não possa acusar o outro de ter dito uma coisa que não foi o que ele quis dizer. E o nosso português está cheio disso. O que é antissemita? Antissemita é você ser contra o judeu
E é a genética judia. É o cara que nasceu com 100%, 50%, 25%, 12,5% de sangue judeu na veia dele. E aí você fala, esse cara, ele é sujo e ele tem que ser exterminado. Isso é o nazismo. Esse é o antissemitismo. Antissemitismo é uma... Esse termo é desonesto porque os semitas, eles são descendentes de Sem, daquela história lá de Noé, e eles não são só os judeus, eles são um monte de árabes. Mas foda-se. A palavra antissemitismo, né, a palavra antissemita, ela quer dizer contra a existência de pessoas judias que não escolheram nascerem judias. O que é antisionismo? Sionismo é, depois de 1949, precisamos construir um Estado que pertence a Israel, porque esse povo ele foi perdendo suas terras inúmeras vezes, e ele foi exterminado, caçado, e agora que a guerra acabou e agora que a gente tem dinheiro porque sobreviveram os mais ricos, os mais banqueiros, né? Então a gente merece ter um lugar onde a gente vai morar, nem que para isso a gente tem que expulsar todos os palestinos da casa deles. O sionismo é, eu quero que o Estado de Israel exista onde ele está, e eu quero que ele sirva aos interesses, e é claro, derivando, né, disso, e eu quero que ele sirva aos interesses dos Estados Unidos de ficar durante 70 anos pegando óleo de graça do Oriente Médio, dizendo que ele está lá salvando as pessoas e oferecendo liberdade e democracia para elas. Esse o que é o anti-sionista? É o cara que ele não é contra a existência do judeu e ele não é contra os israelenses terem um lugar para morar, um estado para eles, mas ele é contra o Estado de Israel que foi fundado, onde foi fundado, da forma como foi fundado, expulsando pessoas da maneira que expulsou, matando pessoas da maneira que matou e mantendo pessoas tão expurgadas de sua terra que hoje elas passaram a viver em campos de concentração. Isso é ser antisionista. E você pode dizer que hoje a maioria dos israelenses, a maioria dos judeus em Israel, eles são antisionistas, eles não estão satisfeitos com o efeito do sionismo, e o cara não é burro de ser antissemita, porque aí é como se ele quisesse se matar. Não, ele não é antissemita, ele é antisionista porque ele acha que o Estado de Israel não deveria existir. Então, se você procurar na internet judeus antisionistas, você vai achar uma caralhada de gente falando: meu pai morreu em Auschwitz, minha mãe morreu não sei aonde, eu sou contra a existência do Estado de Israel porque eu não quero que outras pessoas passem dores, sofrimento, simplesmente por ter nascido onde nasceram, com o sangue que tem, do jeito que os meus pais, do jeito que meus avós sofreram. Então, uma coisa é ser antisionista e outra coisa é ser antissemita. Lula, em sua fala... Tô tendo que defender o Lula, cara. Estou tendo que defender o Lula. Lula, em sua fala, foi antisionista. Ele falou: o Estado de Israel tá fazendo merda. E usou um exemplo que ele nunca deveria ter usado, porque em proporções, o Holocausto não deve ser evocado de maneira banal desse jeito. Porque se tudo é comparado ao Holocausto, você não consegue parâmetro mais. Então, daí a Lana dá um tapa na cara da amiguinha, vai ser pior do que Hitler fez com 6 milhões de judeus. Você não compara, você só não usa de forma banal o Holocausto para falar de coisas que estão acontecendo, até porque vira um silogismo. Se o Lula fala que a morte de 30 mil pessoas, cruel da maneira que foi, vale a mesma coisa que o extermínio de 6 milhões de pessoas, então ele está dizendo que um bandido morrer na rua aqui atrás de casa é holocausto, e não é. E aí, o que eu falo? Se eu uso o holocausto para falar do cara que morreu aqui atrás de casa, e para falar das pessoas que estão em Gaza, se eu uso o holocausto para isso, as pessoas vão comparar e vão falar não. Então parece que a morte dessa pessoa aqui no quarteirão de trás, parece que a morte de 30 mil pessoas, entre elas a imensa maioria crianças mortas de forma cruel, parece que não é grave. Por quê? Porque não é igual ao Holocausto. E aí o Netanyahu, ele fala: isso é um absurdo você dizer isso, e é um absurdo mesmo porque o Holocausto foi muito pior. Aí parece que o Netanyahu é bonzinho, parece que ele não tá fodendo com um monte de famílias da maneira mais covarde que ele poderia fazer. E o que a oposição do Lula vai começar a fazer, aliás, já está fazendo, aliás, já tem mais de 140 assinaturas prontas, protocoladas para o impeachment.
Eles têm a desculpa, eles têm a desculpa. Esse líder de vocês aí é caquético, parece o Biden, e ele é antissemita. A oposição do Lula está falando que ele é antissemita, quando ele, na verdade, foi antisionista. E é a mesma coisa de você olhar para uma bolacha de água e sal e falar: Isso daqui é o mar. Isso daqui é o mar. Essa bolacha de água e sal aqui é o mar. Dizer que o Lula foi antissemita na fala dele é a mesma coisa de dizer que uma bolacha de água e sal é o mar. É um silogismo descabido, mas isso vai ser usado. Muito dinheiro vai ser colocado nisso. E você vai ver a sua tia, o seu avô, o seu pai. Você vai escutar um monte de gente dizendo que vai para a avenida tirar o presidente porque ele é nazista. E aí, assim, você vai ver imbecilidade por todos os lados e você vai falar: queria nunca ter aprendido o quanto isso é burro, porque agora eu me sinto sozinho, minha vida é um mar de solidão. E aí eu tento explicar isso para as pessoas e aí elas entendem, mas aí elas assistem dois podcasts de propaganda e aí voltam falando a mesma coisa que elas já tinham dito para mim que tinha entendido que era um absurdo. Mas calma, porque esse vídeo ele termina de uma forma assim de aquecer o coração, porque durante esses últimos 70 anos, o que a gente teve? A mesma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, a mesma guerra entre Estados Unidos e Rússia, lutando pelo controle do Oriente Médio. E aí, sempre que um entrava, falava assim: Eu vou te encher de dinheiro para você matar o outro, porque o outro é mau e você vai ganhar, e aí a gente vai dividir esse petróleo aí. Dividir esse petróleo eu levo o petróleo e você paga a sua dívida comigo de todas as armas que eu te dei para você matar esses caras aqui. E esses caras aqui, eles estão se matando há muito tempo. Eles estão se matando há muito tempo. E toda vez que chega alguém para ajudar, é assim: eu vou te dar armas. Para quê? Para você matar o outro cara. Para quê? Para você merecer essa terra. Para quê? Para você pagar sua dívida comigo, que é o quê? Deixar eu cavar petróleo. Há muito tempo a gente está nisso, e você foi exposto a uma educação em que você acha que esses caras aqui são terroristas e que esses caras aqui é quem salvam a gente dos terroristas. Escutem o Holiday falando: Estados Unidos protege o mundo dessa raça inferior que é bandida, que é bárbara. Escutem ele falando. Fernando Holiday, o nome do menino. Não, mas ele representa o MBL. E o Arthur também não. E o Rock também não. Esses caras aí não. Não, isso. É que você não conhece o MBL. Você tá com uma amostra aí muito pequena. Sim, é verdade. Tem um cara chegando e fazendo diferente. Tem um cara chegando no Oriente Médio e ao invés de falar assim: eu vou dar dinheiro para você matar o outro ali, ele tá falando assim: toma aqui dinheiro. Toma aqui respeito, eu vou te tratar como ser humano. Eu vou te levar na minha casa para passear e você vai conhecer a minha família, você vai conhecer os meus amigos. E quando você voltar, eu vou te dar dinheiro, vou te dar amor e vou fazer com que você tenha a oportunidade de falar com seu vizinho no idioma que eu te ensinei. Eu vou fazer tudo para todo mundo se amar. Então, hoje de manhã eu caí no canal maravilhoso desse cara aqui. Caralho, perdi o canal do cara. Mas vocês lembram do cara viaja, esse daqui? Hoje de manhã eu caí no canal desse cara aqui, o primeiro vídeo de hoje, eu mostro esse vídeo dele voltando para encontrar a mãezinha dele no Iraque e o pai dele no Iraque. Inclusive, eu quero atentar vocês a esse fato. Eu quero dizer para você, mulher, que você foi orientada durante muito tempo a entender que você é livre porque você não precisa usar hijab e que se você tivesse que usar hijab, você seria um ser inferior, e você não teria nenhum direito e não teria e seria tratada que nem uma merda. Mas aí o que você vê? Você vê que sim, ela tem o hijab, sim, ela é segunda na fila, porque o pai vai primeiro dar o abraço que ela quer, que, 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 que eles têm que dar. Mas quando você percebe a relação entre amor e filho e a relação entre marido e mulher, não parece que essa mulher aqui não tem voz, não parece que ela apanha todo dia, não parece que ela é proibida de fazer coisas que ela tem vontade de fazer. Inclusive, eu tenho estudado muito a vida da mulher e como elas se enxergam e como elas se veem. E sim, muitas delas não querem usar hijab, mas poucas das mulheres elas se sentem completamente
desamparadas pela sociedade, pela família, e o nível de satisfação delas, você pode dizer que é porque elas querem muito pouco, mas os níveis de satisfação da mulher árabe hoje está muito maior do que da mulher brasileira, porque ela está reclamando que o homem não tem iniciativa, que é vagabundo, que não consegue pagar as contas, que não tem modos, que não tem respeito, que só pensa em sexo, e os caras estão falando que as mulheres só querem dinheiro. Por quê? Porque muito dinheiro foi colocado em feminazismo e incelismo, red pilismo, e aí uma coisa básica, o relacionamento entre homem e mulher, que é uma coisa natural, está sendo artificialmente envenenado para vocês se verem como inimigos. Então, para a mulher, o homem é inimigo, para o homem, a mulher é inimiga. Isso daqui é o máximo da destruição do pensamento ocidental através da exploração de suas próprias fragilidades, que é o impulsionamento por grana. A geração de conteúdo e de ideologia por dinheiro, por Peters e Capsule, que vão falar qualquer merda que dê grana e que seja bom pro bolso, mesmo que ele tenha uma horda de imbecis atrás dele falando qualquer merda que ele diga, porque todo mundo acredita e não pode se defender disso. Aqui eu tenho. Eu olho para esse encontro e eu olho para a formação dessa família, e essa família ela tem sim ordem, ela tem sim hierarquia, mas ela é funcional. E aí tá todo mundo no Ocidente falando assim, os caras querem destruir os valores, a família, não sei o quê. E eu, eu não vejo esse desconforto e esse desespero em países aí que eu tô olhando e que vocês acham que o mundo lá é uma merda. Bom, seguindo o canal desse cara aqui, eu cheguei num vídeo em que ele escuta fogos de artifício e ele passa mal de medo. Por quê? Porque ele cresceu no Iraque, né, cara? Então ele passa mal de medo, e aí ele descobre um canal de um cara, ele descobre um canal de um sírio que fez um vídeo dizendo o quanto ele ficou apavorado no Ano Novo Lunar, porque começou a estourar fogos de artifício, e ele falou, cara, faz 14 anos que eu tenho medo dessa porra, faz 14 anos que eu escuto fogos de artifício e eu me borro inteiro. Por quê? Porque eu sou sírio, eu sou sírio. E aí, nesse vídeo maravilhoso que tem legenda em inglês, que eu posso deixar linkado aqui na descrição, e aí você acha o canal dos dois caras, eles conversam sobre isso. Eles conversam, cara, eu tava comendo aqui e aí estourou os fogos de artifício, eu passei mal, eu quase me empurrei todo. E aí eu fui na internet e eu descobri o seu canal e eu vi você fazendo o canal reagindo ao medo que você tem de fogos de artifício e a sua superação quando você vai lá e estoura fogos para falar que agora você se sente seguro porque você está na China. E eles começam a conversar, e aqui você tem um iraquiano e um sírio. Então, gente que já jogou muita bomba no outro aqui, com dinheiro americano através de Israel. É, Esses caras estão falando, cara, a gente tem feridas em comum para cuidar. E que bom que a gente tem a oportunidade de estar na China. Eles falam isso na conversa que eles têm. Que bom que a gente tem a oportunidade de estar na China. E aí a gente se borra menos e a gente tem muito a conversar e a compartilhar e a crescer. Isso é porque a China é amorosa? Não, isso é uma estratégia de guerra e de dominação. E essa estratégia é inteligente pra caralho. Então, você dá dinheiro pro iraquiano, você dá dinheiro pro iraniano, você dá dinheiro pro sírio, e depois você fala, vamos entrar em paz vocês, mas vamos colaborar comigo? E aí, se a Síria, se o Iraque, se esses países, eles tiverem que ah, escolher entre sancionar um país de 200 milhões de habitantes e sancionar um país de 1,4 bilhão de habitantes, né? Se eles tiverem que escolher alguém para quem vender, né? Esse país aqui ou esse país aqui, onde é que eles vão ter mais mercado e para quem que eles vão ter menos ranço de vender aquilo que eles produzem. E o canal desse cara aqui é simplesmente sensacional, porque ele é sírio e ele fala, ele mostra para você como que é a vida na Síria, ele mostra para vocês como a Síria é ocupada. E esse vídeo aqui, ele é muito foda, porque ele é uma introdução, ele fala em chinês, o chinês dele é muito bom, com legenda em inglês. Então você pode pesquisar o que ele está falando ou simplesmente entender. E esse vídeo de 1 minuto, ele é o primeiro de uma série de vídeos em que ele começa a falar do porquê existem os conflitos na Síria. E é muito interessante que ele fala, olha, tem muitas razões de ter um ataque na Síria, mas o primeiro, a Síria está localizada no centro do mundo. Então, todo mundo tem que passar por aqui para acessar 3 continentes.
A Síria, ela está aqui vizinha de Israel, que precisa manter isso aqui enfraquecido para manter o controle geopolítico da região. E você aí achando que era culpa de um bandido autoritário que mantinha a coisa, todo mundo fudido e torturado, e você precisava dos Estados Unidos para ir lá salvar os caras. 知道叙利亚是非常重要，把欧洲、非洲联大国想要定就要二，中东地区包括叙利亚有大量天然气。 Eles têm uma enorme quantidade de petróleo e gás natural. E aí, assim, quando você fala que a Síria é uma zona, porque tem exércitos americanos, tem exércitos israelenses, tem exércitos russos, tem exército iraquiano, tem exército. E aí você fala assim, nossa, esse pessoal gosta de brigar, né? Não, está cada exército protegendo o seu ponto de extração de petróleo. Está todo mundo tirando óleo e recurso natural da Síria. E eles vão falar que eles precisam acabar com o outro, exterminar o outro, porque o outro está querendo violar as pessoas, desrespeitar os direitos humanos, quando na verdade está cada um protegendo seu posto. De vez em quando dá uma merda, e aí você tem que bombardear o cara que te atacou, e aí você fala também os caras são antidemocracia. Aí precisa, escutem o Fernando Holliday, que ele dá aula, ele imita, ele lacra nessa hora. Ele fala assim, Estados Unidos protege o mundo do mal. É isso que acontece. E aí, por último, ele fala, você tem lá o encontro, porque assim, qual é a intencionalidade? Recursos minerais. A capacidade, eu tenho exército, mas eu posso sair tacando bomba em todo mundo só porque eu quero o posto de petróleo para mim, o posto de gás para mim? Não, eu não posso. Por quê? Porque senão vão me chamar de arrombado, vão me atacar e vão falar que eu sou um bandido e que eu não posso fazer o que eu tô fazendo. Então o que eu preciso? Eu preciso dar desculpa para começar uma guerra. E que desculpa que eu vou ter? Eu vou criar muitas religiões e eu vou criar sistemas políticos diferentes. Então, criança iludida, imbecil. Capitalismo e comunismo não são sistemas de bem e de mal que estão lutando um contra o outro. São desculpas que as pessoas precisaram para poder tacar bomba no outro. Então, quando você defende capitalismo e quando você defende comunismo, você é burro. Burro que nem uma porta para acreditar nisso. Porque a China e a Rússia hoje são capitalistas, as práticas deles são todas capitalistas. Não existe capitalismo versus comunismo no mundo. Existe quem tem a porrada mais forte e a narrativa mais forte. Porque intencionalidade todo mundo tem e tem igual. O mundo é dividido entre quem tem a capacidade de manter a coisa sob controle e quem tem a desculpa certa para manter a narrativa. Por que Bolsonaro ganhou? Porque teve mais dinheiro, mais eficiência, mais lobby, mais poder do lado dele quando teve. E aí, por que ele criou o fantasma do PT, o fantasma de não sei de onde, o fantasma da China? Por quê? Porque precisa de uma desculpa, precisa de um inimigo para poder bater. Para quê? Para justificar todas as barbaridades que faz. Aí você fala, então devia ter votado no outro, o outro tá fazendo exatamente a mesma aposta. A mesma merda. Você pega esse discurso aqui, você pega o discurso do Zap Zap do Bolsonaro com as atrocidades mais absurdas que tem. É a mesma coisa em módulo. É a mesma coisa em módulo. É enganar todo mundo, fazer a pessoa sentir que está do lado do bem e que, portanto, ela pode fazer qualquer coisa com o outro porque o outro é o lado do mal. Se você assistir 10 vídeos do Habib que mora no Iraque, se você assistir 10 vídeos desse cara aqui que mora na Síria, aí eu quero que você escute Netanyahu dizendo que ele está fazendo no Oriente Médio. E veja se o que Netanyahu fala faz sentido. A gente precisa acabar com esse maniqueísmo, isso... Porque hoje a gente está vendo isso destruir o mundo, e amanhã pode destruir o nosso próprio país. Já causou uma devastação no nosso país. Mas você não perdeu ninguém para guerra, para conflito civil, militar. Você não tem mutilados. Você não tem traumatizado de guerra na sua família. Não aqui no Brasil. A gente precisa melhorar, porque melhorando a gente melhora a demanda. E melhorando a demanda, a gente diminui as barbaridades que a gente escuta só porque alguém quer conquistar o poder do outro e tá te usando de soldado. Precisa acabar isso. Não vai acabar, mas precisa. Tô fazendo a minha parte aqui. Vou influenciar meia dúzia de pessoas, o resto vai ficar com nojo de mim, mas é o que tem pra hoje. Abraço.